Olá, estamos iniciando mais um Vereadores em Foco, um programa da Câmara Municipal de Campo Grande. Eleito com 4.152 votos, entre os 7 vereadores mais votados de Campo Grande, autor de leis como atendimento preferencial às pessoas com transtorno do espectro autista e o mês Maio Laranja, de combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Lutou pela revisão da cobrança retroativa da contribuição para o custeio de iluminação pública, COSIP, através da Comissão de Defesa do Consumidor. Apresenta uma carreira pautada em defesa da família, da vida e pela inclusão social. Para falar desses assuntos está conosco o vereador Pape. Vereador, obrigado pela presença do senhor. E vamos começar pela COSIP. O resultado foi bem positivo? Eu agradeço o convite. O resultado foi extremamente positivo para a população. Em 2016, os vereadores, à época, cancelaram, a cobrança da COSIP e foi uma disputa judicial depois disso. E já no início do mandato, em 2017, o Executivo Municipal ganhou o direito na Justiça de cobrar retroativamente os 6 meses que ficou sem cobrar. Isso traria uma arrecadação mais ou menos em 43 milhões de reais aos cofres da Prefeitura. Porém, você prejudicaria muito o consumidor campograndense, porque pagaria 2 vezes a cobrança da COSIP. Agora, esse trabalho que foi realizado pela Comissão de Defesa do Consumidor, como é que está sendo feito isso? Quem é que está se aproveitando desse relatório que saiu desse trabalho dos vereadores? Então, a partir desse trabalho com a COSIP, a gente identificou diversas irregularidades. Por exemplo, a lei que instituiu a COSIP, que foi no ano de 2000, ela versa no seu artigo 10º que precisa ser revisado todos os anos essa lei, para você verificar na cidade se você precisa aumentar o imposto ou diminuir, dependendo de como cresceu a cidade, dependendo de quanto está gastando de energia pública. Porém, isso nunca foi feito desde que a lei foi instituída. Além de várias outras coisas, como em Campo Grande não existia o parque luminotécnico. Então, hoje a gente tem uma cobrança por estimativa. Então, não se sabe realmente quanto se consome de energia pública em Campo Grande. E todo mundo está pagando essa conta e isso prejudica o consumidor e prejudica a Prefeitura na hora de fazer os investimentos também para a iluminação pública. Essa comissão foi montada, uma comissão especial, da qual eu sou o presidente, o vereador Lívio é o relator, João César Mato Grosso, Francisco Veterinário e Eduardo Romero são os membros. E isso se tornou um super de um relatório muito robusto. Foi até o Ministério Público, fez uma ação em relação a ele. Mas o mais importante para nós, com esse relatório, é demonstrar à Prefeitura que ela poderia estar tendo mais lucro em relação à COSIP, usando melhor esse recurso, se ela adequasse a lei, conforme foi o nosso relatório apontou. E a Prefeitura vai se adequar àquilo que o relatório apontou, vereador? Nós estamos com essa expectativa de que ainda nesse ano a Prefeitura de Campo Grande possa mandar à Câmara essa lei revisando a contribuição, que é a COSIP. Vamos falar um pouquinho do Maio Laranja, vereador. O índice de abuso de crianças e adolescentes é alarmante? Em todo o Brasil, a gente tem os índices no Brasil, a questão do abuso e da exploração sexual é terrível. E esse é um projeto muito, sim, da minha personalidade, do meu coração, daquilo que eu entendo como que a política ela precisa estar muito próximo das pessoas e atendendo onde as famílias mais carecem. Então, hoje você tem o abuso na parte mais frágil da família, que é a criança, que às vezes não tem como se defender, não tem como discutir isso, não tem para quem contar, e fica às vezes por anos sofrendo um abuso dentro do próprio ambiente familiar. Quase 90% dos abusos relatados, eles acontecem dentro do ambiente familiar, o que prova a desestruturação familiar e a ineficiência do Estado em combater esse crime tão grave. E como é que esse projeto pode corrigir ou pode contribuir para diminuir esse índice? O projeto do Maio Laranja nasce em várias instituições que se preocuparam antes com esse tema do que o próprio poder público e já trabalham e desenvolvem grandes projetos na proteção da criança e do adolescente. E aí chegou para nós na Câmara
tem uma correspondência com o deputado Herculano Borges na Assembleia Legislativa desse mesmo projeto, e nós repetimos ele em âmbito municipal. Ele versa no seguinte ponto, criando protocolos de como você atende a criança depois que o abuso acontece. E também alguns temas de prevenção ao abuso, dizendo à criança, o adolescente, o que se pode, o que não se pode, os toques inapropriados e vários outros temas que são abordados no ambiente escolar principalmente, mas a lei ela é um protocolo para como que a escola, a comunidade vai atender essa criança. Por exemplo, hoje nós temos a escuta especializada, que é uma forma de você ouvir a criança que foi vítima do abuso. Antes essa criança ficava repetindo essa história diversas vezes, revivendo o fato do abuso, que é prejudicial para a pessoa no geral, e isso hoje é modificado através desses protocolos que são criados, que foram criados para atender as pessoas vítimas de abuso. A gente sabe que é um tema muito triste e que acarreta problemas para o restante da vida das pessoas. E um dos assuntos que chama muita atenção, até porque o lado social ela chama atenção, é com relação ao autismo. Qual é o trabalho que o senhor está realizando na Câmara Municipal para atender a inclusão das pessoas autistas? O trabalho com todas as pessoas com deficiência é uma tônica no nosso mandato, da gente tentar aproximar os serviços públicos a essas pessoas e a garantia dos direitos a todos, principalmente as pessoas com deficiência. E a pessoa que possui o espectro autista, ela não tem uma deficiência evidente, ela não aparenta muitas vezes ter uma deficiência, e isso gera diversos problemas quando ela vai usufruir, digamos assim, de direitos que já estão garantidos na lei brasileira para a pessoa com deficiência. Então, nós criamos um projeto de lei que cria a preferência na fila e coloca nas placas de identificação das filas, seja em banco, seja em supermercado, lojas, aonde existe esse atendimento para as pessoas, colocando o símbolo universal do autismo, que para as pessoas militantes dessa área assim, é algo muito significativo, porque você coloca o autismo em visibilidade, é uma deficiência que antes não era vista, mas eu sou apenas uma parte de toda uma rede que tem se mobilizado em relação às pessoas do espectro autista. Quanto menos informação essas mães e familiares, mais essa criança sofre, porque o espectro autista ele precisa ser tratado quanto antes, e a rede pública, seja de ensino ou hospitalar, ela precisa dar um provimento para essas famílias, e muitas vezes o Estado é ineficiente. Por isso surgiu a oportunidade de nós estarmos militando junto com essas mães e familiares das pessoas com autismo. Agora, na área da educação, essa inclusão do autista, o poder público está preparado para recebê-lo dentro da sala de aula? Olha, eu consigo afirmar para você que o poder público está à frente, inclusive, das escolas particulares, do ensino particular. O Estado tem feito muitos esforços para incluir as pessoas com deficiência, e quando você vai ver o resultado disso, ele é extremamente positivo, porque as crianças conseguem se relacionar com as outras crianças portadoras de deficiência, e dessa forma você tem uma inclusão real. É claro que o município faz um esforço financeiro para ter uma professora especializada para uma única criança, mas dentro do coletivo e do ganho pessoal da família e da pessoa com deficiência é enorme. A Secretaria tem conseguido colocar um professor para atender aquela criança com deficiência dentro da sala de aula? Sim, em muitos casos tem atendido sim, e tem várias escolas municipais hoje que são destaque como escolas inclusivas, e o resultado do aprendizado desses alunos é enorme. A gente faz um apelo também, e estamos batalhando por isso, porque no caso das pessoas surdas, da deficiência auditiva, ela precisa, ao contrário da inclusão para outras deficiências, ela precisa de uma escola especializada. E aí, na coletividade, os surdos precisam estar juntos e não incluídos nos ouvintes. Então, dependendo da deficiência, tem que ser trabalhado a inclusão correta, No caso da pessoa surda, a gente tem feito um trabalho para voltar a ter a escola dos surdos,
que aí sim, para eles, nesse caso, é a forma mais correta. Nós já temos hoje no município uma política pública para atender esses setores que necessitam de mais gente envolvida para que ele possa ser incluída? Olha, se a gente for pensar em inclusão, nós não estamos pensando nessas pessoas. É fato que não só o Estado, mas a sociedade em si, ela é muito aquém de você dar uma inclusão, né? Você dar uma qualidade de vida para essas pessoas com deficiência. Mas é de se salientar que a Prefeitura de Campo Grande criou uma coordenadoria específica para pessoa com deficiência, com o nosso amigo David Marques, que faz um grande trabalho ali, né? É uma pessoa com deficiência, entende muito da política pública nesse sentido, mas eu imagino que a gente tem muito caminho ainda para trilhar, para chegar assim a estarmos de uma forma razoável. A Câmara Municipal de Campo Grande fez sim os seus esforços e está dando hoje uma condição para a população de Campo Grande estar na Câmara, conviver com os vereadores na forma da inclusão, não só predial, mas também de informação, de intérpretes e várias outras formas de inclusão que a Câmara trabalhou. Vereador, o senhor acaba de aprovar um projeto que fala sobre o Programa de Avaliação dos Serviços Públicos na área da saúde. Como é que vai funcionar isso? Quem é que vai fazer essa avaliação? Olha, a gente criou um projeto extremamente inovador, corajoso e ousado, eu diria. Porque a gente tem as avaliações públicas, mas elas são feitas do lado de dentro da gestão. E eu gostaria que a avaliação do serviço público também fosse pelo lado do usuário, para que a gestão pública pudesse conflitar os dados daquilo que ela avaliou do seu atendimento e daquilo que a população avaliou do seu atendimento. Porque muitas vezes o gestor faz o investimento no lado errado, porque ele teve uma avaliação, ele teve um olhar por aquele cenário, mas quem estava lá usando os serviços não concorda com aquilo. E quando você tem lá no seu usuário, ele te dando o feedback daquilo que ele está usando, você consegue fazer os investimentos mais pontuais. É claro que o projeto não é uma abertura para agressividade, ofensas, né, para o serviço público ou os profissionais de saúde, ao contrário. A ideia do projeto é você destacar dentro das unidades de saúde os profissionais que realmente fazem o bom atendimento. Então, vai funcionar em aplicativos, pesquisa por e-mail ou totens. Então, depois que a pessoa foi atendida dentro do hospital, dentro da unidade básica, dentro do posto de saúde, desde a entrada, do acolhimento, até depois que ele passou na farmácia do posto, por exemplo, ele tem a oportunidade, dentro de um painel, de um totem, fazer a avaliação de todos os serviços que ele usou. E assim ele poder dar a sua contribuição de pesquisa. Bem, vereador, obrigado pela presença do senhor aqui, pelas informações, pelos projetos apresentados na Câmara Municipal. As suas considerações finais. Olha, eu que agradeço, parabenizar o programa, a iniciativa. É importante que a população conheça o trabalho do vereador, mas dizer que a Câmara Municipal, os vereadores, são os políticos mais próximos da população. E esse é o nosso trabalho, de você estar atento a ouvir o campograndense e trazer as suas reivindicações para dentro do ambiente público e fazer as discussões que são importantes para a população. Deixar o meu abraço, que Deus abençoe a todos. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos encerrando o Vereadores em Foco e voltaremos numa próxima oportunidade.